obrigado. E também para as pessoas que vieram pela primeira vez, esse casal aí que está sentado aí, simpático, bom dia. Bom dia. Qual o nome de vocês? Carol. Carol, bem-vinda, Carol. Carlos. Carlos, bem-vindo, Carlos, ao Centro Amor e Luz, tá? Então, hoje vamos ter a palestra com a Júlia, A Porta Estreita, e vamos aproveitar esses ensinamentos. Vamos fazer a nossa leitura e depois a nossa amiga Soninha vai fazer a prece inicial. Do livro Joana de Ângeles, Messe de Amor. Leitura 24, mesmo assim. Diante dos nobres ensinos, com a nova revelação te enriquece, Jesus continua como roteiro e a mensagem do Evangelho, narrando a jornada dele. É o programa de sempre. Por isso, ainda agora, não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida, que não a inspirada na sua vida. Perdoar a todos, seguir intimorato a diretriz superior, transformar espinhos em flores, converter vinagres em linfa refrescante, orar e vigiar, amar a todos, servir sem indagações, amparar aos que te perseguem, desculpar sempre e prosseguir sem mágoas, ceder à indumentária, mesmo que ela seja tudo, permutar pedras de aflição por moedas de luz, acender a luz do discernimento, caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podes desconsiderar. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Igualmente, no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. O mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade, a inesquecível lição do amor, ante a pecadora que lavava os pés com as lágrimas do sentimento renovado. Compreendendo as justas fadigas de Marta, ele louvou o interesse de Maria, sedento de equilíbrio interior. Aprende, assim, a executar o programa divino, sejam quais forem as circunstâncias. A noite, embora apavore, também convida à meditação. O silêncio, embora assuste, ajuda os que raciocinam. A dor, malgrado incomode, convida à reflexão. Valoriza, portanto, as situações de tempo, lugar e oportunidade, e faz o melhor ao teu alcance. Mais vale chegar ao termo da jornada evangélica de coração ralado, pés feridos e mãos calejadas, a sós, mas tranquilo, do que ser surpreendido pela desencarnação, bem acondicionado no prazer e cercado de amigos, que, no entanto, nada poderão fazer por ti. Em relação à consciência, em despertamento, no pórtico da imortalidade. Que assim seja. Sim. Bom dia. Bom dia. Vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. O Senhor sabe, Pai, o que cada um de nós viemos buscar aqui nessa manhã. Te agradecemos, Pai, muito por esse pontinho de luz que nos acolhe. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aproveitar ao máximo o estudo dessa manhã. Porque precisamos, Pai. Precisamos ter certeza que o amor é sempre maior e que nada nos acontece por acaso. E precisamos aprender a colocar esse amor, essa alegria, fora aqui da casa espírita.
contaminando as pessoas com a nossa alegria. Já que sabemos, Pai, temos certeza que somos uma flor do seu jardim. Muita gratidão, Senhor. E é em seu nome que damos por iniciado os estudos desta manhã. Muito obrigada, mestre. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós agradecemos o convite de estarmos aqui mais uma vez para falar um pouco, né, sobre os ensinamentos de Jesus. São tantos e hoje a gente vai trazer mais um. A gente vai falar sobre a porta estreita. Então, meu nome é Júlia e eu espero que a gente possa ter uma boa manhã, né, com tanta energia positiva, que já começamos com essa energia positiva, com a nossa oração, com a nossa leitura. Então, que possamos estar conectados hoje nessa manhã para podermos absorver o estudo. Bom, a gente hoje vai falar sobre a porta estreita e trazer, né, esse ensinamento que ele está contido lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. E o capítulo 18 se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 3 já é o item de nome A Porta Estreita. Então, a gente vai trazendo aqui, tanto principalmente, o que o Evangelho nos traz, quanto algumas coisas para ir acrescentando ao nosso estudo. Primeiro, antes mesmo de entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai trazer aonde está no Evangelho, né, no Evangelho de Jesus, lá, que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, capítulo 13, versículo 14. Não, capítulo 7, versículo 13 e 14. Desculpa, confundi. E aí o texto evangélico nos diz: Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e muitos entram por ela. A porta da vida é estreita, o caminho que a ela conduz é apertado, e poucos são os que acertam com ela. Então, aí o texto ele vai trazer para a gente, o texto ele é bem direto, né? Ele vai fazer a distinção da porta estreita, da porta larga, mas ele também, além de ser direto, ele é uma recomendação do que a gente deve fazer, assim como vários textos que Jesus nos traz sobre quais devem ser as nossas atitudes, quais devem ser as nossas escolhas, e aí ele vem fazer essa distinção, e também, além de ser uma recomendação, é também uma lembrança sobre a dificuldade de fazer essas escolhas. Então, ele vem trazer para a gente a facilidade, que é a porta larga, né, mas também vem trazer essa dificuldade da porta estreita, porém, ao mesmo tempo, falando que é por ela que a gente deve seguir. Então, a gente sabe que a porta larga é a porta das facilidades, é a porta que ela é aparentemente mais fácil da gente escolher, mas ela é aparentemente menos trabalhosa, só que da mesma quantidade que é aparentemente menos trabalhosa, ela também é danosa futuramente. Então, talvez a porta que nos traz prazeres momentâneos, prazeres rápidos, porque ainda estamos nessa condição de buscar algo muito mais rápido, então a gente muitas vezes escolhe por ela, justamente por conta disso. Só que ela é proporcionalmente danosa porque a gente vai responder por tudo que a gente escolhe, né? A gente, através do espiritismo, a gente sabe que
a gente vai ter consequência por tudo o que a gente vai escolhendo durante o nosso tempo aqui na Terra, durante o nosso tempo enquanto encarnados. Então, a recomendação desse texto evangélico é justamente que a gente possa prestar atenção em qual porta que a gente está escolhendo e fazer essa análise do que é melhor para cada um de nós. E sempre, aqui no caso, ele falando sobre a porta estreita. E a porta estreita, ele é um caminho cheio de desafios, e é justamente por isso que a gente não quer. Quem quer, na verdade, né? Eu vou buscar por desafios, eu vou buscar por dificuldades. A gente foge dessas dificuldades, a gente não quer essas dificuldades. Só que a gente vem aprendendo, de um modo ou de outro, em algumas outras religiões, mas principalmente no Espiritismo, que vem trazer para a gente sobre essa busca e esse sofrimento que nos eleva. O sofrimento, ele nos eleva porque ele nos lapida, ele nos faz sermos pessoas mais humildes, nos faz sermos estarmos mais entendidos que estamos em uma situação que ainda precisamos galgar pela felicidade eterna, galgar pela perfeição, porque nós estamos em um processo de erro e também temos a ideia de que isso não é rápido. A gente vai dia a dia buscando essas possibilidades. É justamente a porta estreita que vai nos modelar para esse futuro, para essa perfeição, porque dentro do Espiritismo a gente entende que nós somos criados para essa perfeição, mas nós ainda estamos no caminho. E a gente vai vendo aqui ao longo do estudo um pouco sobre essa caminhada, que é longa, e a gente vai entendendo um pouco mais. E aí, aqui, a gente vem trazer um pouquinho sobre a simbologia da porta, a partir dessa passagem que está lá em João, no capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. É uma fala de Jesus, e a gente tem aí essa simbologia da porta, que na verdade ela aparece dentro do Evangelho de Jesus várias e várias vezes. Não necessariamente como porta estreita ou porta larga, mas necessariamente como porta. E é por isso que a gente vai aqui começar trazendo a simbologia da porta especificamente, justamente por ela ser um lugar de passagem. Eu não conheço o lugar, por onde que eu vou começar? Pela porta. Então, ele vem trazendo Jesus, e essa fala, Jesus dizendo, eu sou a porta, é porque a gente também pode ligar com a fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é justamente através dessa porta que a gente vai entrar para seguir os seus ensinamentos. Então, a porta, ela vai ter essa simbologia, que é uma distinção entre o conhecido e o desconhecido, é algo que vai te trazer medo também, porque a gente não sabe o que está por trás da porta, porque a gente tem medo do desconhecido. Isso também nos leva, a gente pode pensar que pode nos levar ao estado de ficarmos na inércia, no conforto, porque eu já estou no meu lugar conhecido, então eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou atrás de transpor alguma porta, mas existe a necessidade de descobrirmos o novo. E aí, a partir disso aqui, a partir dessa passagem, o novo que ele está sugerindo é essa porta que é a porta de Jesus. Então, essa porta ela vai apresentar, ela vai aparecer em vários momentos do Evangelho, vários momentos da história, trazendo essa questão, essa possibilidade de que Jesus é o caminho que a gente deve seguir. E aí, lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 24, ele vai dizer o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí, muitos querem entrar. Por que que muitos querem entrar? Por que esse desejo de querer entrar? Nos foi ensinado, né, diante tanto tempo, que o caminho que a gente deve seguir é o caminho do céu. Por quê? Porque a gente nos é colocado o temor do inferno, o temor dos erros, e então a gente acaba, nossa, vou escolher um caminho melhor aqui para eu não sofrer.
não é necessariamente de uma ideia de melhoria, mas é uma ideia necessariamente de medo do que está por vir. O medo de, se eu for ruim, eu vou queimar, se eu for ruim, eu vou sofrer. Então, o Espiritismo ele vem trazendo outros pontos relacionados a isso, para abrir a nossa mente que não é por medo que a gente deve escolher as coisas, mas sim pela vontade de sermos melhores a cada dia, porque é isso que Jesus vem nos ensinar. Então, ele vem trazendo isso para a gente, que muitos procuraram entrar justamente porque a tentativa é de não passar pelo sofrimento. E não necessariamente talvez ser melhor, por vencer a cada dia nós mesmos, mas por medo. E aí, ele vem trazer aqui que não poderão. Por que que essas pessoas não poderão entrar? Porque elas não querem sofrer, elas querem passar por um estado tranquilo, sem sofrimento, mas o que que a gente deve fazer para não sofrer? Será que a gente está disposto a ter as nossas atitudes para o não sofrimento? Então, o não poderão, ele vem trazer isso para a gente, que a gente quer uma felicidade, mas a gente também não quer se esforçar a ponto disso, para ganhar essa felicidade, digamos assim. Então, para aqueles que acreditam em apenas uma existência, eu estou fazendo essa separação só para a gente, no estudo, vir trazendo, né, essas questões do Evangelho e o que o Espiritismo vem costurando para a gente conseguir compreender. Então, para essas pessoas que acreditam em uma existência apenas, tem esse medo do céu e inferno, do purgatório, e a gente sabe que é através da porta estreita que se entra para o céu, e a ideia é o seguinte, é que o Espiritismo ele vem trazer para a gente que essa porta estreita, que a gente não necessariamente vai escolher por essa questão de medo, mas pela possibilidade de fazer o melhor para o próximo, digamos. Ter essa escolha diretamente porque a gente tem a vontade de ajudar, porque a gente quer seguir os passos de Jesus e não necessariamente por esse medo. E aí aqui a gente falou lá no início que a porta estreita ela está no item 5 lá do capítulo 18, e o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, lá do Evangelho, e esse texto traz o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque a estrada do mal é a mais frequentada. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências e poucos a isto se resignam. Então, é um pouco do que a gente falou sobre a questão de querer muito um prêmio, mas eu não quero me esforçar para tal. E tem uma frase que é justo que muito custe o que muito vale. É algo assim. Eu não tenho necessariamente a certeza, mas essa ideia, muito custo que a gente possa colocar aquilo que muito vale. O que muito vale para a gente? Se não essa ideia que Jesus nos traz sobre ir caminhando e sobre ir seguindo os seus ensinamentos e os seus exemplos. Só que Jesus passou pela porta estreita. Então, é isso que a gente vem trazendo e é essa dificuldade. E aí, a gente também tem que lembrar aqui diretamente sobre o espiritismo, que o verdadeiro espírita, ele é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelo seu esforço de domar as suas más inclinações. E isso está diretamente ligado com as escolhas que a gente faz. Portanto, está ligado diretamente com o tema. Então, é um complemento. Ele é um complemento do que a gente deve tentar fazer em relação a isso.
E também é um complemento dos muitos chamados e poucos escolhidos, e por isso mesmo que a porta estreita, esse item, claramente, né, pela organização toda que Kardec fez juntamente com os espíritos aí no Evangelho, não é à toa que isso tá todo junto. E como é necessária a dedicação, poucos fazem esse grande esforço para isso. E aí, agora, trazendo necessariamente para os dias de hoje, a gente faz essa pergunta: qual é o atual estado da vida terrena, visto que ainda estamos em um planeta de provas e expiações? Se a gente for pensar, né, quais são as escolhas que mais acontecem hoje? Não precisa olhar para os outros, mas olhar pelas minhas atitudes. O que eu tenho escolhido muito mais hoje? Então, a resposta, talvez, para isso seja justamente um estado de grandes escolhas de portas largas ainda. Só que, ainda assim, nessa pergunta, a gente vem trazendo ainda estamos em um planeta de provas e expiações. O Espiritismo ele vem trazer para a gente sobre a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências, e a partir da questão da pluralidade dos mundos, a gente vai saber, vai entender que a gente está no planeta de provas e expiações, mas nós temos uma escadinha, digamos assim, de 5 degraus. Nós não, né? O planeta, mas nós, enquanto participantes, enquanto máquina para fazer isso movimentar. Então, a gente já passou do primeiro, que é o mundo primitivo, nós estamos no segundo, de provas e expiações, nós estamos caminhando para o terceiro degrau dessa escada, digamos, para os mundos regeneradores, para o mundo de regeneração. O quarto são os mundos ditosos e o quinto são os mundos celestes. Então, talvez a gente fique naquela coisa, nossa, mas o mundo tá tão triste, tá acontecendo tanta coisa ruim, para onde a gente vai? E a gente não tem, de fato, talvez, a certeza que o Espiritismo nos dá sobre a gente não regredir. A gente fica naquela coisa, né? Nossa, mas tá acontecendo muita coisa ruim, por que tá acontecendo tanta coisa ruim? Mas a gente não vai regredir. A gente já passou pelo planeta, pelo mundo primitivo. A gente está no planeta de provas e expiações e caminhando para o planeta de regeneração. E tem toda uma explicação para isso. E a gente não pode exigir uma perfeição, uma melhoria assim, né? Estalar de dedos, assim, muito rápido. Estalar os dedos, amanhã tá tudo ótimo. Tem pássaros cantando pela cidade, todos se ajudam, estamos felizes. Não, a gente ainda está no segundo degrau. A gente está mais perto do início do que perto de onde é a nossa, não final, mas a nossa linha de foco, talvez. Não porque não é um final, porque nada acaba. E a gente tem essa certeza dentro do Espiritismo, que o Espiritismo vem trazer. Então, cada vez que a gente vai passando um degrauzinho, temos 5 degraus, cada vez que a gente vai passando um degrauzinho, lembrando que a gente está falando sobre os planetas, mas também com a pluralidade das existências, a gente vai entender que nós, enquanto espíritos, também temos os nossos degraus como uma escada para irmos subindo, né, de acordo com as nossas experiências. Então, a gente tem que entender que cada vez que o planeta vai modificando, cada vez que eu vou me modificando, cada vez que o outro vai se modificando, qual é a tendência? É a gente escolher cada vez mais portas estreitas. Então, a gente não precisa ficar se lamentando naquele desespero de que, nossa, o mundo tá muito triste, isso e aquilo, mas termos a fé. Só que a fé é algo que a gente tem que ter de certeza, porque a gente tem que ter a fé no futuro de que nada está saindo dos planos de Deus. Tudo está seguindo o que Deus nos ensinou, o que Deus trouxe para a gente, o que Deus criou, toda uma perfeição, porque Deus é perfeito. E aí, aqui, a gente vem trazer um pouco ainda do item 5,
que ele vai falar: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado. Só assim pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. A gente tem esses pensamentos, né, sobre a tristeza, em como está o mundo. Muitas vezes a gente tem visto isso. Só que se a Terra estivesse condenada ao sofrimento, Deus não estaria cumprindo os seus atributos. A gente no Espiritismo estuda os atributos da divindade. E um desses atributos é que Deus, ele é soberanamente justo e bom. Onde haveria justiça de Deus se não houvessem oportunidades para cada um de nós? Deus criou cada um de nós simples e ignorantes. Ele já sabia a possibilidade, quando nos criou, que nós estaríamos escolhendo talvez não o ideal naquele momento, mas pela imaturidade da nossa alma. Ele sabia que a gente poderia ter essas escolhas ainda. Então, onde que a gente poderia ver a sua bondade de forma gigante se a gente tem tantas mazelas que a gente não consegue explicar? Eu não tenho a mesma oportunidade que outras pessoas. Talvez se ele tivesse criado a gente, assim, todo mundo no mesmo patamar de uma existência só, todo mundo do mesmo jeito, com a mesma quantidade de dinheiro, com a mesma personalidade, aí talvez a gente pudesse conseguir fazer isso, mas não é assim que funciona. Fomos criados simples e ignorantes, mas Deus, ele não está puxando a gente assim de uma forma a ensinar, esse é o caminho, vem, porque a gente não quer escutar. Então a gente vai escolhendo coisas diferentes e vamos tendo experiências diferentes. E por conta disso, a gente vê que a sabedoria divina, ela é totalmente explicada com a pluralidade das existências. E o que ele nos dá? Porque ele dá oportunidades para aqueles que, por exemplo, a gente não pode explicar, que morreram jovens demais, sofrem diferente de mim, pessoas com doenças incuráveis. Como que a gente explica se a gente não consegue trabalhar a questão da pluralidade das existências, se não for essa relação? Então, ele vem trazer isso para a gente, que é só assim que a gente pode compreender toda a profundidade e a verdade da sabedoria das máximas do Cristo. E aí, aqui, a gente vem trazer do livro Vinha de Luz, é o capítulo 20, Porta Estreita. Capítulo Porta Estreita. É um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e por Chico Xavier. E ele diz o seguinte: antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. A gente pede tudo isso, né? A gente pede sofrimento, a gente pede o sacrifício. Acho que ainda não. Talvez a gente seja justamente essa pergunta. Em nosso grau, a gente escolhe, será que a gente já pede quando a gente está no plano espiritual, pronto para reencarnar? Não, então, pessoal, eu quero vir assim, com muita dificuldade, eu quero vir com muitas coisas, porque eu quero crescer. A gente ainda não tem essa condição. Mas digamos que a gente tenha a condição de escolher já, e a gente lembrando sempre, né, que é degrau por degrau, que o espírito tá tentando.
ele está tentando ali. E ele já consegue pedir no plano espiritual. O sofrimento purificador, o sacrifício que redime, o obstáculo que ensina e a dificuldade que enriquece. Digamos que ele já tenha condição e já tenha pedido isso. O que acontece quando ele vem para a carne? E ao regresso? A gente foge de tudo? A gente não. Esses que já estão numa situação, talvez, assim, que já tem a condição de escolher, o que é feito? E ainda seguindo o livro Vinha de Luz, Emmanuel nos responde. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Então, Emmanuel vem trazer para a gente o arrependimento que a gente tem quando a gente escolhe lá, não faz aqui e volta para lá. Eita, perdi a oportunidade. De novo. Então, a gente tem que trabalhar como a oportunidade que Deus nos dá, ela é enriquecedora. E muitas vezes a gente que acredita na encarnação, na reencarnação, a gente fala assim, isso aqui vou deixar para a próxima encarnação, tá muito difícil. Vou botar um pouquinho aqui para lá. Mas, cada vez mais que a gente vai, né, isso aqui eu vou deixar para lá, vou deixar para cá, um pouquinho. Botar debaixo do tapete, porque aí a gente não vê, aí quando a gente não vê, não acontece. Se a gente não tá vendo, não acontece. Mas a gente também tem que entender que a dificuldade na próxima encarnação ela vai vir um pouco maior, justamente para provar a gente. Então, se a gente tem a oportunidade, a gente tem que tentar nessa. Então, às vezes a gente fala assim, os meus pais, eles se separaram, e aí eu lembro que eu falava assim para minha mãe, vocês vão voltar na próxima, hein? Aí ela, misericórdia. E aí eu pensando assim, nossa, já sabe que a dificuldade vai ser maior, porque não conseguiu cumprir aquilo, né? Eu estou dando o exemplo dos meus pais, porque é um exemplo da minha casa, mas isso serve para tudo. Serve para as nossas relações que não deram certo de todo modo. Porque as pessoas, elas aparecem na nossa vida, não é por acaso. No mínimo é para nos ensinar alguma coisa. Não necessariamente a gente conhece aquelas pessoas de encarnações passadas, mas a gente encontra as pessoas por afinidade energética nessa encarnação. Então, no mínimo, ela está ali para te ensinar. Ou, no mínimo, ela está ali para te ajudar. Então, não é por acaso que acontece. Nada é por acaso. Deixa eu ver que horas são. Então, a porta estreita, ela vem trazer para a gente, ela tá ligada diretamente à crença em uma vida espiritual. Justamente por aquilo que a gente falou sobre a perfeição de Deus. Ele não vai dar a oportunidade, ele não vai dar opções de que a gente fique em dificuldade de escolher e não possa ter outra oportunidade. Então, a crença em uma vida espiritual, seja ela de que maneira for, seja ela por acreditar no céu e inferno, acreditamos no céu e inferno enquanto espíritas como estado de consciência, só para lembrar, mas aí o céu e inferno também é uma questão dessa crença na vida espiritual, mas quem talvez não acredite nessa vida espiritual, não faz sentido escolher pela porta estreita. Não faz sentido escolher ser melhor porque tudo vai acabar. Então, é por isso que é um estudo que está diretamente ligado a essa crença na vida espiritual, independente do tipo que é a crença na vida espiritual que eu tenho. Seja ela através da reencarnação, porque a vida espiritual ela acontece mesmo para aqueles que não acreditam na reencarnação, acontece de maneiras diferentes para religiões diferentes. E aí, aqui a gente tem o seguinte. Antes disso, só uma coisa que
que a gente pode lembrar sobre os nossos esforços. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 909. E Kardec faz a seguinte pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem delicadamente: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos de vocês fazem esforços? Tem perguntas no Livro dos Espíritos que elas vêm assim para dizer assim: toma vergonha. Essa talvez seja uma delas. Porque ela fala, a gente está achando que a gente faz muito esforço. A gente sempre acha que a gente faz muito esforço. A gente sempre acha que a gente está passando por dificuldades demais. Mas quando a gente olha que o outro está passando por dificuldades que talvez a gente não aguentaria, a gente fala assim, é verdade, eu acho que eu estou bem com esse meu problema aqui. Eu acho que esse daqui eu consigo lidar. Deus, ele faz tudo milimetricamente ali. Então, claro, que o problema que a gente está passando hoje é uma consequência da nossa escolha do passado. Mas, quando eu digo milimetricamente, é porque ele não vai dar uma pedra de 1.000 quilos para você carregar, sendo que você não vai conseguir. Ele vai dar pouco a pouco. É a pedra de 500 quilos só, para a gente conseguir, pelo menos carregar. Ah, descansa, bota um pouquinho, e sempre com a ajuda dele. Mas aí, o que a gente vai trazer agora é, quando a gente vai falar sobre a porta estreita, a gente pode lembrar logo de Maria de Madalena. E a gente vem trazer aí como a porta estreita de Maria. E a gente vai usar 2 livros para esses... deixa eu ver aqui. A gente vai utilizar 2 livros para falar um pouco sobre esse assunto, sobre a história de Maria, que é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é por Chico Xavier, a psicografia, e também o livro Primícias do Reino, que é a psicografia de Divaldo Franco e Amélia Rodrigues, que vem trazer para a gente. Então, a gente mescla um pouco para falar sobre a história de Maria. E aí a gente vem começando com o livro O Primícias do Reino, que é lá no capítulo 17, que se chama Rede Viva de Magdala. E ele vem trazer o seguinte pra gente, ela, Amélia Rodrigues. O amor que conhecia era em verdade luxúria de sabor. Acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilizante. Não esperava fruí-lo todavia. De coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava da aflição dos desditosos. Maria de Madalena, ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher que ela era dita, né, como uma mulher de má vida naquela época, e acreditava que ela era possuída. Se acreditavam, né, que ela era possuída pelo fato de onde ela vivia e da forma como ela vivia. Mas, nesse segundo trecho, Amélia Rodrigues ela vem trazer para a gente que Madalena também já era generosa. E muitas vezes a gente tem aquela ideia, talvez, uma ideia de filme, né, de que existe o vilão e mocinho. Nunca uma pessoa tem uma parte boa e ruim ao mesmo tempo. Então, a gente vem trazer para a gente que a realidade... A Amélia vem trazer para a gente essa realidade, que a pessoa ela pode ter seus pecados, digamos assim, mas ela também tem suas coisas boas. Ela também já tem uma centelha ali, né, divina, que vai acendendo. E aí ela vem falar uma coisa que talvez seja muito difícil da gente fazer. Maria, ela era sofredora, ela era infeliz, e por isso ela se apiedava da dor dos outros. Muitas vezes a gente está sofrendo, mas a gente não está nem aí para o sofrimento do outro. A gente ainda não consegue se colocar no lugar do outro. Maria já conseguia. Às vezes a gente vê as histórias do Evangelho e acha que os evangelistas, né, que Maria de Madalena, eles tiveram uma transformação assim. Mas a gente sabe
que a transformação ela não acontece de um dia para o outro. Então, ela tinha luz e trevas, digamos, né, dentro da mesma pessoa. Suas dificuldades, assim como nós estamos. Nós temos um lado bom, sim, mas ainda temos muitas coisas que ainda precisamos lapidar. Então, Maria, ela tinha essa porta larga, né, digamos, que era a porta larga da vaidade, a porta larga das posses, que traz uma falsa ideia de felicidade. Mas ela era generosa antes mesmo de conhecer Jesus. Aqui ela está falando, a Amélia Rodrigues fala ainda de antes de Maria conhecer o Mestre. E aí depois a gente vai vendo a sua transformação. Só que a própria Maria, ela também acreditava ser possuída e ela acreditava que ela não podia ter a possibilidade de conhecer Jesus quando Jesus foi aparecendo, e aí ela soube que Jesus ia pernoitar em Cafarnaum, e ela tinha muita vontade de conhecer Jesus. E ela diz, e aí a gente traz um pedacinho de um diálogo de Maria com a serva dela, e ela achava que ela não ia ter merecimento, e a serva diz: Senhora, ele diz que veio encontrar quem estava perdido. E Maria responde: Sou uma condenada, dominada por espíritos imundos. A serva diz: Ele é a porta da redenção. Mais uma vez a porta aparecendo, né? Mais uma vez aí o que a gente falou. Jesus recebeu Maria, eles tiveram um breve diálogo e Maria já voltou para casa completamente diferente. Claro, a magnitude de Jesus, se já tinha alguma coisa boa ali em relação a Maria ou a qualquer outro, nada mais justo para quem estava aberto a essa transformação, de que isso tocasse de uma forma tão profunda que era, sim, uma possibilidade de modificação. Então, a gente vê esse momento de encontro e ela, mesmo cheia de erros, ela já tinha esse ponto de bondade. E aí ele vem trazer para a gente Amélia Rodrigues, quantas novas tentações estava procurando sublimar, só ela o sabia. Facilmente se impreca contra o erro, mas bem poucos são aqueles que alongam as mãos, convertidas em alavancas de soerguimento, para ampararem as vítimas da ignorância e da criminalidade. Então, aqui, impreca é o significado de maldição. Então, ela vem trazer para a gente justamente sobre a luta que Maria tinha. Ela estava tentando sublimar as suas tentações. A gente pode talvez ver a passagem sobre o verdadeiro espírita, na tentativa de domar as suas más inclinações. Maria, talvez aí ela já era uma verdadeira espírita, mesmo antes do espiritismo existir, mas esse é o conceito, porque a tentativa dela já estava fazendo ela ser melhor. E então, a gente vê justamente essa distinção de que ela tem essa não distinção, mas a força de vontade de se sublimar. E talvez aquilo que a gente falou sobre sobre quem seguiu Jesus naquela época, que às vezes a gente acha, não, a modificação de Paulo de Tarso ela foi muito rápida porque está nos livros, talvez, e aí a gente fica querendo que a nossa seja assim também. Então, é justamente isso que a gente falou sobre cada um já ter o lado luz e o lado treva. E aí, já no livro Boa Nova, que é o capítulo 20, que se chama Maria de Magdala, Humberto de Campos traz para a gente. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Aí é justamente esse processo de transformação de Maria, mas essa passagem ela já está
se referindo após a morte de Jesus. Então, já teve esse convívio de Maria com Jesus, ela já passou por toda essa transformação, e aí ele vem trazer para a gente sobre como Maria ficou se sentindo após isso. Ela saiu daquela vida que ela tinha, ela viveu com estritamente o necessário, ela doou as suas riquezas e, e ela vai resistir a todas as propostas. As pessoas elas não acreditavam que Maria teria condição. Achavam que ela ia voltar para aquela vida, porque não é possível alguém viver tanto em pecado e se transformar e conseguir sublimar. Então, a gente vê que, além dela ter a dificuldade dela acreditar nela mesma quando ela fala que Jesus não a receberia, os outros também não acreditavam nela. E certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, ainda é lá do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, um supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Então, Maria, ela depois disso, ela encontrou com um grupo de leprosos e começou a falar do Mestre Jesus sobre todos os seus ensinamentos. Quem eram os leprosos naquela época? Pessoas completamente esquecidas, tiradas do livro dos vivos e colocadas completamente à parte da sociedade. Então, se a gente tem medo de algumas doenças hoje que a gente foge, imagina naquela época quanto que essas pessoas não eram escorraçadas. E Maria foi encontrar com eles após esse seu processo de transformação. E ela foi falando ainda de Jesus, ela foi falando com muita felicidade e foi sempre transmitindo os ensinamentos de Jesus. E aí, antes da gente falar um pouco sobre o próximo slide, Maria, ela adquiriu a lepra, ela seguiu acompanhando esses... Antes dela adquirir a lepra, na verdade, ela seguiu acompanhando esses leprosos, né, até Jerusalém, e eles, quando chegaram em Jerusalém, eles foram conduzidos ao Vale dos Leprosos. Ela não tinha lepra ainda, mas ela teve contato com o leproso, então ela também foi colocada à margem ali. E ela foi para o Vale dos Leprosos. E Humberto de Campos, ele fala que ela entrou no Vale dos Leprosos com espontaneidade de coração. Ela continuou falando de Jesus, levou esperança e fé, e falou também que Jesus ele exemplificou o bem até a sua morte, e até um pouco depois dela, né? Mas aí depois Maria adquiriu a lepra e ela também não se revoltou. Então a gente pode ver essa sublimação que a Maria teve. Ela já não se revoltou quando foi entrar no Vale dos Leprosos, acompanhando eles para auxiliá-los, e ela não se revoltou também quando ela adquiriu a lepra. E aí, ela já sabia também que ela não duraria muito tempo por conta da lepra, que já a corroía, e ela resolveu ir até Éfeso e encontrar com alguns amigos. Sempre lembrando de tudo que ela fez com os leprosos, que ela cuidou deles, ficou com eles antes dela adoecer, depois que ela adoeceu. Então, ela se dedicou, ela se doou de fato para o próximo. Ela fez essa peregrinação, e aí Humberto de Campos vem trazer para a gente que a peregrinação foi difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício, submeteu-se ao sacrifício.
Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Nós temos uma ferida boba, porque a gente bateu aqui e a gente já está lamentando. Nossa, eu não consigo mexer o braço direito porque feriu aqui meu braço. Então, é justamente essa grandeza, essa grandiosidade que Maria teve após conhecer Jesus e, claro, né, por conta dessa fortaleza que ela teve. Ela morreu na entrada da cidade de Éfeso, depois de ter sofrido, né, durante todo esse caminho, ouvindo humilhações. Imagina a lepra, né, que é uma doença que traz tantas feridas no corpo, como que ela não ficou e como que as pessoas não olhavam para ela quando ela estava nesse caminho. Então, ela passou por todo esse sofrimento, chegou na entrada da cidade e ela morreu. Ela não aguentou. E quem recebeu ela foi Jesus. E ela sentia, Humberto de Campos ele vem falar para a gente que ela estava aliviada, né? Depois da sua morte, ele vem falar dela, essa mensagem dela, que ela já se sentia aliviada. Então, Jesus a recebeu. E aí, Humberto de Campos vem trazer essa fala de Jesus para Maria, e esse momento desse encontro. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Quando eu fiquei, assim, essa mensagem inteira, né, a Boa Nova de Humberto de Campos, ela é de uma emoção gigante. Na verdade, eu acredito que, eu não sei diretamente Humberto de Campos, mas a Amélia Rodrigues, ela teve acesso aos escritos de Jesus no plano espiritual. Então, Humberto de Campos talvez tenha tido o mesmo contato. Então, as histórias que eles trazem, elas são carregadas de uma emoção daquilo tudo que acontecia, que é transpassada pelo papel. Mas, trazendo aqui essa porta estreita, trazendo aqui essa porta estreita que Jesus vem falar, a gente pode tirar do ensinamento de Maria o que a gente está fazendo para transpor essa porta estreita. A gente não necessariamente precisa largar tudo e, sei lá, largar a nossa casa, largar a nossa família e se doar como Maria se doou. Talvez a gente não aguentaria, né? Assim como aqueles não acreditaram que Maria aguentaria, mas ela já tinha condição de aguentar. Só que talvez a gente não aguente. Como é que a gente pode, então, caminhar para sermos melhores? A nossa porta estreita, na verdade, ela está no nosso dia a dia. Como que a gente pode ver isso? Quando a gente acha que a gente está fazendo demais porque está aguentando um parente chato que está te perturbando o dia inteiro. Quando a gente acha que tem alguém que é muito desafiador no nosso trabalho. O que a gente pode fazer ao invés de reclamar? Nossa, lá vem fulano de novo, vem conversar besteira. A gente tem, na verdade, que ter muito amor no coração para escutar aqueles que precisam. A gente pode ouvir as lamentações do próximo sem nos lamentarmos por estarmos ouvindo as lamentações do próximo. Então, se doar para o próximo não necessariamente significa que você vai deixar as suas posses, independente do tamanho que ela tenha. Não significa que você tenha que sair da sua casa, até porque a gente vem trazer o próximo mais próximo, que o próximo mais próximo é aquele que está em casa, que muitas vezes ele está precisando muito mais de nós, e a gente não percebe. Então, que a gente possa escolher essa porta estreita no dia a dia, respirando fundo quando vierem palavras erradas na nossa mente. É uma forma da gente escolher a nossa porta estreita. Ao invés de dar uma resposta atravessada, a gente conseguir, talvez não necessariamente mudar a resposta, mas a gente não responder, conseguir respirar fundo, é um pouquinho de cada vez.
Quando a gente vai ouvir aquele irmão que está em sofrimento, que muitas vezes a gente não tem paciência de escutar, que a gente escute com amor no coração. Quando a gente pode perceber que alguém está precisando de conforto e a gente consegue levar esse conforto para alguém, que nós consigamos fazer isso pouco a pouco, sem reclamar tanto, nos colocando de oferecimento para o outro, escutar, perguntar de fato, assim, como que você está? Às vezes a gente pergunta, como que você está? Não diz que está mal não, que eu não quero ouvir. Fica assim no pensamento, não diz não, não diz não. Mas que a gente possa estar com vontade de escutar o próximo e disposto a ajudar. Então, ninguém acreditava no esforço de Maria, mas o Mestre Jesus já acreditava. Assim como o Mestre Jesus, ele acredita em todos nós. Então, nós temos a possibilidade e nós temos Jesus caminhando do nosso lado. E ainda aqui, Humberto de Campos vem falar para a gente que somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Muito obrigada por escutar a gente, que nós consigamos levar a história de Maria com muito amor no nosso coração, porque é uma história de fato muito inspiradora, porque nos lembra o que a gente ainda precisa sublimar, mas sabendo sempre que a gente vai ter a oportunidade e a possibilidade de chegar lá, porque Deus, ele nos dá a nossa oportunidade, mesmo ainda errando muitas vezes. E a gente sabe que Deus também dá a oportunidade de termos espíritos amigos cuidando de nós, auxiliando, pegando na nossa mão quando a gente acha que não precisa ou quando a gente nem faz ideia que eles estão conosco. Então, que a gente possa escutá-los um pouco mais e levar isso para a nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, por esse estudo, né, maravilhoso, que nos deu, né, condição de lembrar da porta, né, da porta estreita, que faz parte da nossa inferioridade, né? Mas que não é desculpa, né? Não é desculpa nenhuma para a gente se melhorar, né? Que todo prêmio, né? Toda vitória tem um esforço, né? O corredor não chega a uma maratona se ele não treina, né? 8 horas ou mais por dia. Então, esse treino é a porta estreita, né? Esse suportar as dificuldades com resignação é a porta estreita. Agora, o que está do outro lado da porta? Né? Muitas vezes essa preguiça nossa, né? Essa de, em inglês, né? Postpone, né? Falar, né? Vou deixar para depois. Vou fazer agora, não. A Elice vai fazer um comentário, sim. É porque, às vezes, a gente está ouvindo essa mensagem do Livro dos Espíritos, que é muito mais fácil do que a gente imagina. O que falta é a nossa vontade. Mas sempre a gente quer pôr da seguinte forma: é muito difícil, mudar é uma coisa muito difícil. Mas eles estão, né, falando o tempo todo. Não é difícil, é a gente que não quer. Uhum. Falta não. Essa primeira frase aí é tudo mais lindo, vamos ver, ó. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. É lindo isso, é muito profundo isso aí. Lindo. Por quê? Porque depois do sacrifício tem a felicidade, né? Que é o bem-estar, que é a felicidade, que é o prazer real, né? Não é aquele prazer de uns minutos, de uns segundos, mas é o prazer real, é a paz da alma. Isso que a gente não entende ainda, né? Que é a paz da alma, que vale o sacrifício pela paz da alma. Mas a gente vai aprendendo, né? E também na parte que ela trouxe para nós dos planejamentos, né? Que a gente vem já com planejamento, a gente sabe disso. E às vezes a gente vai fugindo, né? A gente vai pela tangente, sai aqui, escorrega ali, vai para lá, agora não, mais tarde.
ignora, mas Deus é tão justo e tão misericordioso. Tem uma história que eu nunca esqueço. Eu esqueço muita coisa, mas essa história... Tá chorando? Não é nem de chorar, eu não sei o que eu choro. Ela é de contos dessa e de outra vida. Contos dessa e de outra vida. E fala da casca de banana. Então, uma pessoa, um homem, veio destinado a ter uma instituição de caridade. Ele tinha um projeto na vida dele muito grande, mas para isso ele teria fortuna, ele teria um dinheiro muito bom, ele viria rico, e ele veio rico. Mas aí ele esqueceu da portinha estreita dele e foi para a larga, e gastar o dinheiro com tudo que era prazer da vida. Um dia, para entrar no carro luxuoso que ele tinha, entre o caminho tinha uma casca de banana, e ele escorregou, ficou paraplégico. Quando ele estava na cadeira de rodas, ele teve a vontade de abrir essa instituição e fazer o que ele veio destinado a fazer. Então, foi rodado, foi lembrado e fez. A casca de banana foi a lembrança, né? A gota d'água, para ele voltar. Linda essa história mesmo, e muito, né? Dá para reflexão. Então, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Então, vamos para os avisos. Bom, primeiro aviso. Tem um almoço maravilhoso. É, Simone? Gostoso. E que vocês sabem, todo mundo sabe, a gente repete aqui, tá cansado de saber. Que o almoço é para ajudar nas nossas despesas, né? Que às vezes você não quer. Eu não gosto de carne de frango, aí o outro, eu não gosto de carne Mas você compra, dá presente para um amigo, leva, né, para um homeless, né? O importante é compartilhar e ajudar, porque sem essas ajudas, nossa casa não funciona. Então, né, é só essa lembrança. E outros avisos também. Vamos ter, né, Simone, um churrasco na casa da Simone, muito, muito gostoso lá. Então, e gostoso também a confraternização, o churrasco em si. Então, os ingressos, né, já estão à venda. Até quarta-feira, por favor, que a gente precisa saber o número de pessoas que vão para apresentar a carne, a comida. Então, a gente precisa até quarta-feira a lista de todo mundo que vai. Até quarta-feira, que né, aquele negócio do brasileiro, deixava para a última hora, né? Todos os brasileiros deixam tudo para a última hora, aliás, nem para a última hora, para o último minuto, né? Mas o churrasco hoje em dia não é só para quem come carne, não. Vegetariano também. Tem coisa vegetariana, tem salada lá, tem aquela... Tem abobrinha na grelha. Tem cogumelo na grelha. Tem salada, né? Quem gosta de comer só aquela alface, lá também vai ter uma alface, gente. E o mais importante, tudo fluidificado. Nada engorda. O segundo aviso, vou chamar a Silma, né? Que ela vai dar o aviso. E antes que ela venha, que ela vai dar um aviso aqui sobre a Garage Cell. Nossa Garage Cell foi um sucesso, gente. Agradecer a todos os envolvidos. Oh, yeah, she's gonna tell about it. Nosso Garage Cell foi um sucesso, a Silma vai falar, muitas pessoas ajudaram, né? Maravilhoso lá, muito bom, foi muito legal. Eu estive lá e gostei muito. A Silma vai vir e vai falar sobre a Garage. Mas antes da Garage Cell, gostaria de pedir, assim, alguém gostaria de fazer a nossa oração aqui na frente? A Dione, por exemplo. Nossa querida Dione. Agradecer a Jesus. Mas eu pensei numa pessoa que, né, que, assim, muito tempo, né, que é o nosso querido amigo Geraldo. Nosso querido amigo Geraldo, fazer oração, Geraldo? Pode? Ok. Ok, então a Silma. E depois vamos passar para a segunda parte, quem não participa ainda, que são os passes. Você pode ficar tranquilo que vai ser chamado para a sala de passe. Ok? Ficam todos com Jesus, na paz de Jesus e com a Silma.
Amém. Você já falou quase tudo, Lucy. Gente, boa tarde. É com muita alegria que eu venho aqui falar com vocês que a nossa grade de céu foi muito linda. E foi tão linda que a gente quer fazer outra, e vai fazer. Esses projetos são abençoados, né? Então, a gente continua o trabalho. Mas a gente precisa de muita ajuda para poder tirar as coisas daqui do centro, ajuda lá no local, que é numa antena que a gente faz, para quem não sabe, e ajuda depois que terminar. Então, assim, é um dia, a pessoa não precisa ficar o dia inteiro, né? Mas se puder fazer uma dessas 3 etapas, a gente fica agradecido. Então, a gente conta com a ajuda de quem puder realmente ajudar, né? Que vez que vai ter o dia livre, né, nesse horário. E também a gente está recebendo doações, para quem puder doar também, a gente recebe. Mas é muito importante a ajuda, porque é muito trabalho. Funciona, né? Mas dá trabalho. Então, é isso. Eu agradeço muito quem ajudou, aqueles que ajudaram no bom pensamento, de qualquer forma. Foi muito boa. E temos a camisa para vender ainda. a gente tem, o projeto é muito lindo, a gente tem camisa lá, né? Tem para quem vai trabalhar, tudo muito bem organizado. E então é isso. Quem quiser e puder ajudar, me procure, ou alguém lá na frente, na livraria, dê o nome e o telefone, e a hora que pode ajudar. São 3 horários. O próximo será no dia 10 de setembro. Então, vamos nos preparando. E, assim, quem puder ajudar, que já puder dar o nome para a gente já saber com quem que a gente pode contar realmente, vai ser muito bom. Então, é isso. Obrigado e até mais. Não sabe qual é. Não, coloca a música. Não, por favor. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo abençoado nessa casa. Que a sua paz, que a sua luz possa ser uma constante em nossas vidas. Essa semana que se inicia, em todos os dias. Que a sua luz possa estar em cada lar, nesse momento tão conturbado do mundo que vivemos. Dê-nos a força necessária, o pensamento e o coração aberto para acreditarmos no seu comando. Aos nossos espíritos, bons espíritos que sempre nos auxiliam, que sempre nos fazem companhia, que estão sempre presentes aqui e em todos os lugares, nosso eterno agradecimento. Que sejamos dignos da sua imensurável bondade. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja.